Oi, gente. Está tentando solucionar os problemas técnicos aqui. Estamos esperando. Eu não sei fazer isso, gente. Eu tô mexendo aqui pra saber como é que faz isso. Ah, pronto, descobri. Olha, que funcionou. Ha! Somos muito espertas. Gente, que E loucura. E, muito louco, né? Que bug sim, estranho. eu vou voltar lá no Rio na sua praia para avisar isso, porque como a gente falou que ia ser lá, as pessoas não vão entrar aqui nesse Instagram, entendeu? Para ver. Mas, mas aí não aparece no seu que você tá ao vivo? Não sei como Eu aparece para acho as que sim. pessoas. É, eu não sei também. Vamos ver se. Acho que sim, porque tem outras pessoas entrando. Sim, São seus seguidores? tem pessoas que são. Ó, o Daniel tá falando que aparece. Oi, Daniel. Viu? Parece assim. Ha! Pronto, então vamos por aqui. Gente, mil perdões, desculpem. Problema técnico. Eu vou matar o Mark Zuckerberg. Vou matar ele de leve. É, tem dias que que ele realmente não ajuda a gente, não. Hoje foi um deles. Mas conseguimos. Então, gente, vamos começar aqui a live, né, sobre racismo, as nuances do racismo, como a gente consegue, como entender a história do Rio, né, ajuda a gente a entender esse momento histórico. Aí eu até vou te pedir depois, Lu, para você salvar, porque você que vai ter que salvar a live, tá? Que aí depois eu publico. Oremos. É, Oremos. sim. Mas depois Nunca fez isso. Vamos lá. que aí depois eu consigo publicar lá no, enfim, no Instagram, para quem conseguiu assistir agora. Aí então, agora a gente até tá começando pelo seu perfil, né? Mas aí você se apresenta para as pessoas, conta um pouquinho de você. É, não, tem muita gente que me segue que não me conhece ainda, na verdade. Então vai ser. Bom, gente, fala um pouquinho de mim. Carioca, 31 anos. Ficando já velha. É, sou formada em História pela UERJ, licenciatura e bacharelado. Nunca pus em prática o bacharelado, nunca fiz pesquisa acadêmica. Assim, eu faço pesquisa para minha vida profissional, mas pesquisa acadêmica eu nunca fiz. Minha carreira acabou enveredando por. Assim, eu sempre atuei em projetos que se pretendiam políticas públicas, né, projetos governamentais, que na verdade, né, nunca se tornaram, eram projetos, em sua maioria, do governo do estado, relacionados à assistência social, à inserção laboral. O público jovem era, o público-alvo, perdão, eram jovens, né, em situação de vulnerabilidade social. Então eu trabalhei assim em inúmeras comunidades no Rio. Trabalhei na Cidade de Deus, trabalhei no Morro do Timbal, na Maré, na Mineira, no Complexo do São Carlos e no Morro do Banco. E, paralelo a isso, também atuei nos pré-vestibulares comunitários, dei aula 5 anos, durante 2 anos coordenei 2 pré-vestibulares. E é isso, assim, em 2014 me formei como guia de turismo, entrei de fato no mercado em 2018 e hoje eu estou atuando nessa área como guia, claro que a preferência, né? Formada em História, então, preferência ao nicho histórico-cultural, e eu faço walking tour, né? Aquela coisa assim, você anda faz passeios pela cidade usando transporte público, né? E sempre com a narrativa afro-referenciada, que a gente vai falar um pouquinho no final, vocês vão entender o que é isso. Pronto, essa sou eu. Tcharam! Arrasou. Lu, estão pedindo só para você chegar, ver se você consegue chegar um pouquinho para trás, porque seu Pra rosto trás? ficou cortado, é. Tá. Ai, gente, desculpa, eu tô assustando vocês com a minha cara enorme no seu. É pra gente poder te ver toda, tá aparecendo. Agora pra mim tá aparecendo mais assim, ó. Tipo, aí. Não.
É que eu fico confortável, encostadinha aqui na mesinha, mas tudo bem. Pronto, Tá cheguei pra pelo trás. tempo te vendo. Ah, então, já adorei, arrasou na apresentação. E aí, então, vamos começar o nosso papo, né? Sobre toda essa questão racial. Como você acha que a gente deve começar? Fala para mim. Para quem está aqui Então, assistindo, começar a se situar no rolê. então, eu vou começar falando de mim. De mim, da minha identidade enquanto mulher negra, como eu me descobri mulher negra. Pra gente começar o papo. Antes de tudo, assim, deixar claro, é um processo doloroso. Meu pai, ele trabalha, né? Ele é porteiro, zelador, num prédio na Barra da Tijuca. Eu tenho 31 anos e sempre morei aqui. Então, imaginem vocês o que é uma pessoa que tem a pele da minha cor morar num bairro nobre, né? Então, assim, e as coisas aconteciam e eu não tinha noção o que era. Eu sabia que tinha uma coisa errada. Ah, eu passo por essa e essa situação, eu não. Ah, tá bom, ok. Achava estranho, mas ok. Eu só vim tomar consciência de que essas situações eram, né, estavam dentro da estrutura racista quando eu entro na faculdade, quando eu entro na UERJ. Aí eu tenho contato com a militância, com pessoas que estudam o tema, frequento espaços, palestras, converso com os meus iguais, né? Eu passo a tomar consciência que aquilo que eu vivia, por exemplo, tá, gente? Eu vou falar, são coisas assim, bem pessoais. Aí, exemplo, na adolescência, você sai para uma festinha e tal, ou, sei lá, para uma boate. Vamos lá, eu tô em plena Barra da Tijuca. Qual é a cor do público da boate? Não é a minha cor, né? Então, assim, é ficar no 0 a 0 real. É nunca pegar ninguém. Toda menina preta que tá assistindo essa live vai se identificar, assim. É isso, você vai para o espaço, a sua beleza assim, não é levada em consideração, né? Não é uma coisa, não é vista. Então, eu achava estranho. Eu percebi que, cara, isso é muito bizarro. Eu tava pensando, Roberto, no que eu ia falar aqui, assim, chegava no nível de eu estar na boate e tal, mano, não ter ninguém preto dançando, se divertindo. Quando a pessoa chegava, olha, amiga, tipo, um cotista, vamos lá. Eu ficava do lado da pessoa assim, sabe? Tipo, Sim. oi, amiguinho. Sabe? É nesse nível, assim. A violência é nesse nível. Porque como se ele fosse, pô, ele é da minha cor, então eu vou conseguir flertar com ele, sabe? É bem bizarro. E outra situação que toda jovem negra passa. Você se relaciona com alguém, né, que é lido como branco, e assim, você nunca é assumida. Você serve para, né, ficar, ter relação e tal, mas você nunca, poxa, olha aqui que legal, tô ficando com a Luana e tal. É sempre o escondido. Então, assim, eu não tinha a galera falando aí, muito importante falar da solidão da mulher negra, Sim. é por aí mesmo. E assim, eu não tinha noção, o que é isso, né? Por exemplo, se eu quisesse me sentir desejado, olhar, eu teria que ir, sei lá, para um pagode, né, para um baile charme, Madureira. Aí eu me sentiria, né? Minha mãe falando, oi, mãe. E a sua mãe é charada da minha mãe. Também tem. Ih, mentira, do Espírito Santo, gente! Que coincidência. E aí, tipo, aí conta assim, como você começou a notar? Teve alguma coisa específica que você para você começar a se entender Dá o enquanto mulher start, né? negra? Não, nada específico. Foi acúmulo mesmo de vivência nessa coisa. Eu entrei na UERJ, comecei a conviver com a galera, a ocupar os espaços. E aí a questão foi aflorando. E para falar disso, assim, é muito importante, eu trago aqui, ó, uma referência. Então, gente, para você que está perdido, você não sabe se é negro ou não. Para você que, né, tá meio perdido, vamos lá. Tornar-se Negro é um livro da Neuza Santos Souza. Ela era psicanalista, foi uma psicanalista muito, né, que teve uma carreira reconhecida, renomada. E ela escreve esse livro em 83.
E ele se torna um marco na produção intelectual brasileira, que é uma das primeiras vezes dentro da psicologia, né, que o assunto é abordado aqui no Brasil. E ela fala da dor de se descobrir negro. Inclusive, ela tem uma história muito triste. Ela se suicidou em 2008, se eu não me engano, em dezembro de 2008. Então, olha aqui, por exemplo, vou ler um pouquinho. Ela escreve assim: diante da ferida, que é a representação da sua imagem corporal, o negro oprimido pela violência racista procura cicatrizar o que sangra. No desejo de embranquecer-se, deseja sua própria extinção e sucumbe ao embate contra a realidade do seu corpo. Então, assim, é chocante ler isso. Eu tenho relatos de amigos que, né, o Jonathan Raimundo, né, ele fez o ERJ comigo, ele botava pregador para diminuir o nariz. São Imagina. várias microviolências diárias, né? Exatamente. E levando em consideração, gente, que eu, assim, eu não sou retinta. Então, eu sou privilegiada. Né? Eu não sofro tanto quanto uma pessoa que tem a pele escura sofre. Tá? Levando em consideração isso tudo. Se eu que tenho a pele clara senti, imagina quem tem a pele escura e os traços, né? O nariz, a boca, o cabelo e outros mais. Entenderam? E aí, nesse sentido de você ser um pouco mais clara, isso já te fez se achar branca em algum nível? Boa pergunta. Vamos avançar no papo. Vamos lá. Esse eu considero o traço mais cruel, marcante do racismo brasileiro. É justamente o racismo estrutural brasileiro, ele tira da gente a capacidade de nos reconhecermos enquanto pretos e pretas. Sabe? E isso é o pardo, né? O que é o pardo, gente? É um não lugar, pelo amor de Deus. Como é que tá na certidão de nascimento um pai preto, uma mãe preta, o neném nasce parda onde? O que é isso? Rir de desespero, né? Tem cabimento. Sabe? É isso, sabe? Então, o pardo é um não lugar. É viver perdido. O pardo é o mais próximo do branco e é o aceitável. O pardo é aquele que é usado como feitor, capataz, que controla os outros. Né? O pardo é aquela ama de leite que ela é menos suja, menos impura, então essa serve para dar o leite para minha criança. É a escravizada de dentro de casa. Entendeu? Olha que doído isso, né? Então, e o que dá base a esse processo, na verdade, dá base não, o Gilberto Freire, como eu posso explicar? Quando ele cria o conceito de democracia racial, ele só está escrevendo sobre o que a gente passava há muitos anos, desde o final do século XIX. Então, ele aglutina isso, cria o conceito de democracia racial, que é o que dá a base para o que a gente vive hoje, a base intelectual, né? Justifica o que a gente vive hoje. Então, eu vou começar a falar um pouquinho do que é a democracia racial, tá, gente? Então, para você que está perdido... Como é esse conceito? Para você que está perdido, tome nota das referências. Bom, ele escreve o livro Casagrande e Senzala, na década de 30, na verdade, exatamente, 1933. E para falar do patriarcalismo brasileiro, ele cria uma ideia de um bom senhor. Olha só, o cara que... né, de um bom gestor, um dono de um plantel de escravizados. Como uma pessoa dessa pode ser boa? A pessoa que marca o outro com um negócio de ferro, queima, assim, como um negócio gado, pode né? ser bom. Oi? Como se fosse gado. Exatamente. Aí, para falar do patriarcalismo, né, ele cria o conceito, né, do bom senhor. E, gente, eu tô com cola, tá? Por isso que eu tô olhando para lá, porque eu tô olhando para a tela do computador, só para deixar claro. E cara da Roberta.
Então, ele aponta os elementos positivos da formação cultural brasileira, oriundos da miscigenação. O Gilberto Freire, ele cria um valor positivo para a miscigenação. Só que aí é isso, aí que lindo, né? As três raças convivem, olha que lindo, aí, né, baseado no conceito de raça ainda, branco, negro e indígena. O Brasil é lindo, maravilhoso, vivemos todos em comunhão. Ele só esqueceu de alguns detalhes, que essa miscigenação foi feita através do quê, gente? Estupro. Animalização do corpo do outro, tá? Vou olhar aqui que são palavras que eu anotei. Genocídio, a violência extrema, controle social, domesticação do outro, morte simbólica, viver na diáspora, né? O negro escravizado, gente, é morrer simbolicamente, porque você perde tudo o que você acredita, não existe mais. Você é tirado do seu território, né? Você é tirado do seu do convívio de tudo aquilo que você conhece e é levado para um outro lugar com outra cultura. Você não conhece aquela língua, você não conhece aquelas pessoas. E muitas vezes, quando você chega aqui, né, da África, esse negro, inclusive, ele é obrigado a conviver com pessoas que eram inimigas deles, territorialmente falando, no território em que ele vivia, né? Então, é uma coisa complexa mesmo. Você tem meio que se redescobrir, né? Esse escravizado, quando ele chega aqui, ele para perde tentar totalmente sobreviver. Exatamente. Para tentar sobreviver, ele tem que se reinventar. Inclusive, é isso que a gente fala no Tour Pequena África, que nós já fizemos. Sim. Então, o Gilberto Freire simplesmente esquece que essa miscigenação foi feita na base da porrada, da morte, do estupro. Entende? E a gente não pode também deixar de falar, né, da política eugênica do Estado brasileiro. Essa política começa no final do século XIX, vai até lá no governo Vargas, 45, década de 40, né? Aí a gente já estava até conversando, né, Roberto? E você falou, eu achei que fosse uma coisa que ficava no subconsciente. Não, eram leis. E os intelectuais que davam suporte para o governo, a gente pega os textos dos caras argumentando. Aí, explica assim, explica só para assim, quem não sabe, o que é essa eugenização? O que vem a ser isso? Isso, é a limpeza étnica. Aqui no Brasil, a ideia era a seguinte, baseado no racismo científico, né, que dizia que o negro era uma sub-raça, eles tentavam provar cientificamente porque nós éramos uma sub-raça. Então, baseado nisso, o Estado brasileiro pensava o seguinte, poxa, a gente tem negro pra caramba aqui, né? Então, nós somos incivilizados, nós somos um país horrível, porque a maior parte da nossa população é negra, certo? Como consertar isso? Vamos trazer pessoas brancas para clarear gradativamente a nossa população e assim nos tornarmos um país civilizado. Didaticamente, estou tentando explicar da forma mais didática que eu posso, tá, gente? Então, essa era a ideia. Então, começa, por exemplo, a gente pode citar a política de imigração. Aquela coisa, todo mundo assistiu Terra Nostra, certo? Então, é isso, sabe? Trazer... O Estado brasileiro, ele financiava, pagava para pessoas, né, europeus virem para o Brasil para... Gente, quando você... A ideia era essa, parece ser esdrúxulo, mas é isso. Tipo, para as pessoas casarem, transarem e produzirem para bebês com a pele clara nascerem. E essa era a política do Estado brasileiro. Então, bom, deixa eu ver o que eu posso mais falar aqui. Tá, é isso. Então, outra coisa, lembrei. Todo mundo já ouviu aquela frase assim, todo negro já ouviu, né? Vamos embranquecer a família, hein? Não casa com preto, não. O neném não nascer de cabelo ruim. Tem que casar com branco. É isso. Esse tipo de fala está baseado,
nesse tipo de política e nesse tipo de entendimento do mundo lá do século XIX, que se perpetua até hoje e marca estruturalmente a nossa sociedade. E as consequências são todas essas que a gente vê. O pessoal falando. Falando do Pequena África, que já O fez. Pequena África é legal. É isso, porque lá a gente vê isso na prática, né? Como a população negra consegue viver na diáspora. Enfim, então voltando. E é muito doido a Ah, gente ver como isso faz parte do dia a dia de muita gente. A gente não sabe de onde vem, tipo, muitas expressões, muitas piadas, muitas maneiras de vida que muitas vezes a gente acha até de sabedoria popular, sabe? Que vai passando de geração em geração e além de não ter nenhuma sabedoria nisso, né? exatamente. Tem um fundamento, assim. Eu mesmo fiquei, tipo, apavorada de saber que, assim, tem documentos. Então, era uma coisa realmente com uma base científica que, caraca, isso era uma estratégia. Não tem o menor cabimento, sabe? Mas como isso ainda interfere, como ainda se tenta branquear a população, né? Cada vez mais num país que não faz o menor sentido, até porque, né, a população originária não estava em nenhuma dessas raças, na verdade, né? Eram os indígenas, coitados, que estão aí até hoje também passando um perrengue, que é já outro assunto. E é isso, assim, né? Então, a ascensão social, o que é ascender socialmente? É tornar-se branco, estar mais próximo ao branco, né? Sim, Seria para você ser aceito, ter a pele mais clara. E isso, assim, por isso que eu falo, isso é a maior crueldade que existe, porque isso dificulta o nosso reconhecimento. A partir do momento que eu não me reconheço preta, eu não entendo que eu estou sofrendo racismo, eu não me organizo para acabar com ele. sim. Então, tá aí. E aí não é nem só uma questão de. Tem a questão da cor da pele, claro, né? Mas você também perde você perde as suas referências dos seus antepassados e você mata essa cultura também, né? Porque você tem que ser mais claro e você também tem que ter os costumes dos brancos. Então, até por isso a gente vê. Como sempre o samba foi perseguido, a capoeira sempre foi perseguida, sempre foi marginalizado, visto como coisa de criminoso, porque bom mesmo são os hábitos dos brancos, né? E aí você vem a sociedade que vai tentando cada vez mais apagar a cultura, a perseguição contra o carnaval também, para tentar impor às pessoas os costumes europeus, né? Porque é uma visão muito eurocêntrica que a gente tem aqui ainda hoje. Mesmo tendo sido colonizado, né? A gente não odeia as pessoas que vieram aqui explorar, a gente tenta copiar eles até hoje. Isso é muito doido, né? Perfeito. Você citou o exemplo do samba, né? O samba, na década de 30, né, no governo varguista, ele é usado, beleza, a gente precisa se aproximar dos Estados Unidos e a gente precisa, né, mostrar a identidade nacional. E aí, que aspecto cultural a gente vai levar para apresentar lá nos Estados Unidos, né? Aí eles resolvem pegar o samba, beleza. Só que, né, o produto que eles levam, qual é? Carmen Miranda, que é uma baiana branca. Você descaracteriza, Sim, né, aquela tia baiana, que é, né, a tia Ciata, né? Essa é a baiana que faz samba. sim. E nem Aí brasileira você ela era, né? Na verdade, que é pior ainda. é portuguesa, né? Mas assim, né, conceitualmente, você, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, o tabuleiro, o samba, ele nasce nas casas das tias baianas e estava tudo muito relacionado à comida, né? O tabuleiro, a venda da comida que essas tias faziam. E o tabuleiro significa trabalho, né? Além de coletividade, você está fazendo a comida e tal. O tabuleiro é trabalho, em última instância. Só que o tabuleiro na Carmen Miranda tá onde, amados? Na cabeça. Ela não carrega nada, porque é só o enfeite na fruta, entendeu? Simbolicamente, o tabuleiro foi parar na cabeça, a fruta foi parar na cabeça. Então, é uma mulher, tipo, não tem nada a ver, olha, não tem nada relacionado ao trabalho, tá bom? Mais ou menos isso. Gente, É, é louco. E aí, assim, considerando tudo isso que a gente está falando aqui, como a gente vê que essa história realmente tem influência até hoje, a gente vive muito pautado, ainda que sem saber, como se fosse num subconsciente coletivo, né, muitas vezes,
como as pessoas conseguem fazer para quebrar isso, assim, sabe? Um pouco porque o que a gente vê no mundo agora é uma população muito revoltada com ainda sofrer tanta agressão, é óbvio, né? Então, assim, a gente vê a população que sofre o racismo muito revoltada, mas a gente também vê muitas pessoas do lado dessas pessoas, né? Pelo menos se dizendo do lado, se dizendo dispostas a lutar contra essa estrutura. Mas no fim do dia, a gente não pode só dizer e ficar na rede social postando o que é antirracista, né? Então, assim, como a gente pode de fato ser antirracista? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente até assim, porque muitas vezes o branco, ele se sente ofendido, né? Como se fosse algo pessoal quando Não, vem alguém e fala, e aí, claro, não é meu lugar de fala, eu sou branca, né? Então, mas eu sinto muito isso, por exemplo, quando eu falo de feminismo, que muitos homens se sentem pessoalmente agredidos e a gente fala. E todas as críticas desses movimentos sociais, eles vêm à sociedade, não é a pessoas específicas, porque todo mundo tem que mudar comportamentos. E aí, mesmo, muitas vezes, mesmo sem a gente querer, a gente acaba recebendo vantagens, né? Por ter nascido com um gênero, ou por ter nascido, né, com uma cor. E aí, como a gente pode fazer para se desapropriar um pouco dessas vantagens, para poder burlar isso e até poder levantar essas pessoas que estão precisando ser levantadas? Né? Como lutar por igualdade e justiça, né? Exato. Igualdade social e justiça social. A gente usa o termo, né, de descolonizar o olhar. E como, acho que, antes de tudo, para começar, você não pode lutar contra alguma coisa que você não conhece. Que você não sabe qual é a gênese, a formação, como surgiu, como se transformou e como isso, de fato, atua na nossa vida. Né? Primeiro, parar de negar, né? Porque o pessoal, não, é mimimi. Amados, pelo amor de Deus. Não. Tem até um comentário aqui muito bom falando que um dos problemas do Brasil é que existe racismo, mas não existe racista. Porque é justamente isso, as pessoas elas se sentem ofendidas porque é muito difícil você assumir que você tem um papel tão ruim na sociedade, na vida das outras pessoas. Por mais que você não queira, você tem, porque a sociedade é estruturada dessa forma. Então, assim, já que incomoda tanto, por que não deixarmos de ser, né? Já passou da hora. Pois é. É quase que ups, será que eu também faço isso? Não, mas aquela piadinha que eu ri foi só uma piadinha. Quase que né? Aí fica meio, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu sou? Será que eu não sou? Então, a primeira coisa, eu acho que primeiro se entender também onde você está, né? Você é lido como branco, não sou? Porque o brasileiro, ele se descobre não branco de verdade, né? Quando viaja para fora e sofre preconceito, ele, ai meu Deus. Aí, porque tem isso, né? Aqui, tipo, eu, por exemplo, sensacional. Aqui eu sou branca, né? Mas assim, qualquer lugar do mundo você é qualquer latino. outro lugar. Miscigenada. Eu não sei se chega a ser negra, mas assim, também branca não é. Não é? Pois é. E me bota do lado da minha mãe, por exemplo, é negra, porque, enfim, meu avô é negro e minha mãe tem o cabelo crespo. Então, assim, é uma mistura. O Brasil, ele tem uma mistura racial que deixa todo mundo meio confuso, né? E aí, os nossos padrões e essa é a crueldade do mundo. É brabo, né? Essa é a crueldade da miscigenação. E sua mãe lá seria, obviamente, lida como negra. Então, mas isso a gente fala, se der tempo, a gente fala um pouquinho depois, comparar Brasil e Estados Unidos. Então, primeiro, tomar ciência, parar de negar, tomar ciência do que acontece, que história é essa, pesquisar. Aí tem que open your mind, abrir o coração, abrir a cabeça, entender, pesquisar e assim, ter cuidado também com o lugar de fala, porque se está conversando com alguém, beleza, me propus a entender. Estou conversando com alguém. Pô, amigo, amiga, vamos conversar sobre isso? O que você acha? Você sofre assim mesmo? Você já... Pessoas... Cara, foi muito interessante isso. Eu fazendo até o Pequena África com uma... Foi quase um privativo, foi pelo Airbnb, com uma menina loiríssima do sul, assim, linda, maravilhosa e tal. Tipo modelo, sabe? Muito, muito legal, né? Aí eu fazendo Pequena África, eu fiquei...
Aí eu fazendo Pequena África, a gente, eu falei, e ela muito atenta. Aí a gente chegou no Cais do Valongo, né? A garota sentiu, porque, né? É um baque, né, para quem tá vendo ali o negócio materializado e para quem não vive muito esse dia a dia, é um baque. Não tem como você ficar bem conhecendo. Quando os números passam a ganhar nomes, digamos assim, que a gente tá Exato, vendo com o coronavírus, por exemplo, não exato. tem como você não se sentir, no mínimo, mal, vendo quantas pessoas sofreram, sabe? E ela, cara, aí eu falando justamente de números, né? Bem lembrado, eu falando, aqui morreram tantos milhões de pessoas, não, tantos milhões de pessoas foram escravizadas. Aí ela sentiu aquilo, ela, então, eu vou te pedir, primeiro, licença, desculpa, posso te perguntar umas coisas? Eu falei, eu fiquei com medo, né? Eu, pode. Então, como é que esse negócio, que é, como é que, você já sentiu racismo? O que é isso? Aí ela explicou de onde ela vinha, né, lá do sul, o pai dela que ela falava aquela expressão. Preto quando não faz merda na entrada, faz na Ai, saída. meu pai amado. Você tá entendendo? E ela cresceu assim. E ela só vim tomar consciência, tipo, ontem, né? Outro dia, sabe? E aí, justamente, então, tenham essa curiosidade, pesquisem. E outra, assim, não basta se dizer, beleza, eu não sou racista. Amado, ok, que bom, né? Isso quer Que dizer que bom. talvez você queira não ser racista. Exatamente. Eu não quero ser racista, mas você precisa. Eu não sou racista, mas a questão é se posicione. E como que é Essa, se posicionar? e, Como, e se, como é se posicionar na vida prática, assim? Ainda que sejam pequenas coisas, já que as agressões elas vão das mais micro até as mais absurdas, né? Que desencadeiam até mortes, enfim. isso. Porque as pessoas têm a ilusão de racismo, macaco. Comparado com morrer, gente, chamar de macaco não é nada. É um bom Você ponto. está entendendo? Não é só isso, é claro, a violência extrema, te depreciar, desmerecer por conta da sua cor. Mas, gente, o negócio está num nível hard. As pessoas morrem, né? Porque elas são pretas. Você vê, o outro coloca o joelho no pescoço do George Floyd, mata asfixiado. O menino aqui no mercado, aqui na Barra. Então, assim, e, né, voltando para sua pergunta, como se posicionar? Educar o seu olhar, justamente descolonizar o seu olhar. Tá num restaurante, tá num lugar, passa a observar. Não é possível que vocês achem normal que as pessoas, não vocês, mas As caros pessoas, vocês, as pessoas. telespectadores. Não é possível que você ache normal você estar numa turma de faculdade, sei lá, de 30 pessoas, terem dois brancos, terem dois negros. Tá entendendo? Você tá num espaço, repara. Uma vez eu fui assistir 12 anos, acho que foi 12 anos de escravidão. Num cinema aqui na Barra, era a última sessão. Cara, juro por Deus, 12 anos de escravidão, um filme, né? Com toda a carga. Eu saí, mas eu tava com tanto. Sentindo, eu nem sei o que eu senti naquele dia. De negro, só tinha eu e a menina do carrinho limpando o chão. E o meu namorado na época. Todo mundo que estava assistindo o filme era branco. Então, imagina. E aí a pessoa sai mal do filme. Eu, pelo menos, vi esse filme e fiquei arrasada, assim, é muito pesado. Mas aí sair de um filme desse e falar, pô, beleza, agora vamos dar uma melhorada no astral e a vida seguir normal, Exato, também me sabe? envolve. Ou no espaço da empresa que você trabalha. Quantos por cento existem de pessoas negras? Sabe? No lugar que você frequenta, quem é o dono do negócio que você gosta? No jornalismo, no banco, no seu banco. Já teve algum professor negro? Quantos professores na vida negros você teve, Roberta? Olha, que eu me lembre aqui agora, 2. Em quantos anos de vida E aí, escolar assim, eu tô até o brasileiro falando tem? muito baseado nesse conceito também de cor, né? De colorismo. O Então, colorismo. assim, Uhum. tem uns pardos que poderiam ser considerados talvez hoje negros, mas assim, que você Mas de eles não se cara liam como. olhe. Que você de cara olhe e. E assim, na minha faculdade mesmo, também muito poucos. Eu
bom, eu tive o privilégio também de me formar na PUC, né? Então, assim, eu era bolsista e tal, mas não é a realidade de grande parte das pessoas. E olha que já é uma faculdade que dá muitas oportunidades por ter um lado filantrópico e tal, tem muito bolsista. Mas, assim, é um número mínimo, mesmo entre os bolsistas, é um número muito pequeno de negros. E hoje em dia, também no meu trabalho, eu até tive a oportunidade já de trabalhar em lugares que, para o normal, tem muitos, né? Mas assim, é nada também. É tipo A 2, 3 porcentagem. que estão fora da galera da limpeza, do café, entendeu? Então, assim, é muito pouco. E nem. E até acho que são lugares que, pro que a gente vê, estão avançados por terem algum nível esse tipo de discussão. Mas é uma coisa muito fora do que tem que ser ainda, sabe? Uhum. Não, Uhum. a gente não vê mesmo, assim. Não vê. Né? E, E inclusive, o que a gente assim, mais vê são professores. Muitas vezes, né, quem está tendo voz de falar sobre esse tema são, inclusive, pessoas brancas, que muitas vezes, apesar de serem professores, muitas vezes sociólogos, historiadores e tal, mas ainda assim, por mais que se estude, não sofrem isso no dia a dia. Então, não adianta que, pelo menos ao meu ver, em algum nível, você não vai ter essa vivência toda, você não vai saber no detalhe, sabe? Não vai ter. Tem coisa que não tá no livro, sabe? Que é só conversando com quem passa por isso e vivendo também, né? Eu imagino, infelizmente. pois é, exato, exato, perfeito. E aí a gente avança no nosso papo e fala como a cidade pode nos ajudar, Sim, né, a mudar o nosso olhar. Na verdade, não a cidade exatamente, mas como você usa mecanismos mentais andando pela cidade que te façam, né, enxergar isso na nossa história. Um exemplo. Você está lá para fazer um passeio, né? Lindo passeio, uma visita guiada na Cinelândia, por exemplo. Cinelândia, todo mundo sabe, um marco histórico incrível do urbanismo da cidade carioca. É, né, marca a Belle Époque no Brasil, a passagem do século XIX para o XX, né, justamente a influência europeia. Né? É, e aí, no meio, a pessoa que estiver contando a história, tá, beleza, mas a gente está falando aí de um, né? Vamos fazer um corte aí social. E as pessoas que faziam a cidade, que construíam a cidade, quem eram elas? Aonde elas estavam? Era só beleza nesse momento histórico? O que aconteceu? Poxa, estava ali pertinho, né? Era o pós-abolição. E qual era a consequência para a cidade naquele momento? Então você começa a fazer perguntas, usa mecanismos mentais que te forcem a pensar, né, o outro lado da história, né? Então isso você pode fazer, gente, em qualquer lugar do mundo e com qualquer momento histórico no mundo, assim, né? Quando a gente, sei lá, tá falando, sei lá, não sei, gente, sei lá, deixa eu ver um momento aqui. Ah, década de 60, vamos supor. Ditadura. O que você está estudando quando você estuda, né? Década de 60, ditadura no Brasil e no mundo. O que estava acontecendo? Processo de descolonização da África. O povo lá estava se matando, mas a gente, quando a gente estuda, a gente, ó, nem liga. Nem isso passa batido. Ninguém nem sabe. Passa uma vida escolar sem saber o que foi isso. Então, assim, você que gosta de passear pela cidade, ocupar a cidade, tente, talvez, pensando assim, você consiga começar a estudar e a pesquisar. E a gente faz aqui o convite para o Passeio Pequena África, né? Porque aí lá é o lugar de falar sobre isso, que a gente faz com a Roberta faz parceria com a Sou Mais Carioca, eu sou guia dessa empresa. Então a gente está sempre promovendo esses tours. E é isso. Pós-pandemia, teremos Pequena acho que é África de novo. importantíssimo. Que a gente consegue ver também isso, consegue concretizar muita coisa, porque muita coisa fica no imaginário. Até quando eu fiz esse tour, eu já sabia de algumas informações, já conhecia alguns dos lugares do tour, Uhum. mas sempre que a gente vai assim com um guia, né, com alguém que sabe a fundo aquela história, a gente tem informações novas. E,
E é muito doido mesmo ver o lugar em que essas coisas aconteciam, sabe? Quando você vê aquilo na sua frente, que deixa de ser só do livro, só uma teoria. E caramba, isso aconteceu mesmo. E as pessoas realmente tinham coragem de fazer isso com as outras. E é muito doido. E aí, fora o Pequena África, tem outros lugares aqui no Rio, assim, que você acha que de cara deem para descolonizar, que isso fique mais fácil, assim, para quem está começando esse processo, sabe? Ah, são vários bairros. Estácio, Madureira, São Mais Carioca tem também passeios para esses bairros que tocam essas questões, né? O de Madureira é com a Raquel, Estácio é comigo. Tem o Rolê dos Favelados na Providência, pertinho ali, né? É considerado Pequena África também, com Cosme Felipe, sem nosso parceiro. E é isso, assim. Mas no geral, você pode estar em Bangu, fazendo um passeio para saber a história de Bangu. Aí tem as fábricas, tinham as fábricas lá, acho que eram de tecido, uma coisa assim. Sim. Tá, beleza, mas e aí, só trabalhava operário, imigrante? Aí tu já puxa, né? Aí tu já cata a história. E Verdade. em qualquer lugar, qualquer lugar. Você tá fazendo um passeio na Floresta da Tijuca. Aí você tá falando o quê? De Império. Aí já toma mais conteúdo. Aí fica mais. Aí fica, acho que mais palpável ainda, né? Fica assim, muito nítido, digamos assim, né? Que, bom, a base do Império era a escravidão, né? Escravização das pessoas. E aí, acho que dá pra gente falar um pouquinho da diferença, né? Do racismo aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Você quer para falar isso? Dá tempo? Eu não marquei a hora que começamos. Desculpa, povo. Sim, dá sim. Acho que a gente ainda tem uns 15 minutinhos. Gente, você travou os comentários, porque eu tenho até medo de mexer, eu não tô conseguindo mais ver, não tá subindo mais. Tô vendo, sim. Você tá vendo? Não tô vendo, ninguém tá falando, gente. Eu tenho até medo de meter o dedo na tela e o negócio cair aqui e acabar. Deus me livre. Porque eu acho que entender essa diferença ajuda a gente a entender um pouco do que acontece aqui também, do não lugar, de você de como você se vê e como o outro te vê, né? Porque às vezes a pessoa se vê negra, mas o outro não enxerga ela como negra, enfim. Acho que isso ajuda um pouco, né? Que é bem complexo, na verdade, na minha opinião. Isso, vamos lá. Nos Estados Unidos, primeiro um marco fundamental, assim, né? Quando os colonizadores chegaram lá, os ingleses, era uma colônia de povoamento e não de exploração. Então, daí já começa agora a diferença, né? Foram famílias, fundar um novo país, né? Tinha ética protestante dando base para isso. E aqui a galera veio para roubar, matar e destruir. Basicamente isso. Então, a colônia de exploração. Então, quando os colonizadores portugueses vêm, assim, não traz família, não traz mulher, não tem mulher. Qual é a mulher que estava ali disponível? Quem é que estava ali disponível? As indígenas. Então, estupro era o normal. E era, como eu posso dizer, era aceitável diante do progresso ou da grana que isso traria. Moralmente reprovável, mas aceitável diante da expansão marítima, diante daquele movimento maior. O que importa é a economia, né? Até um negócio bem atual. Exato. Então, deixa eu até ver aqui. E é claro que lá, nos Estados Unidos, obviamente, existiu, a gente vê, né, nos filmes e tudo mais, existia também a cultura do estupro, né? Mas era visto de uma outra. A concepção que aquela sociedade tinha daquilo era completamente diferente da sociedade colonial brasileira. Aqui era aceitável, né? Diante daquele movimento maior. Então, isso é ponto 1. Ponto 2. Nos Estados Unidos, também há essa política de eugenia. Só que lá eles partem de um princípio diferente do nosso, é quase que o inverso. Inclusive, o Brasil se tornou, né, no século XIX, um belo exemplo a não ser seguido para eles. Tipo, olha lá, olha como isso deu ruim lá. Não quero ser esse país incivilizado, não.
Olha quantos negros eles têm, olha essa população enorme de negros. Não quero. Não podemos seguir esse exemplo desse país degenerado. Esse era o termo, o conceito, né? Então, tendo o Brasil como exemplo, eles têm também essas políticas segregacionistas. Lá, a ideia é separar, tipo apartheid mesmo, né? Tinham leis que proibiam pessoas, né, brancas e negras de se casarem. Então, lá a ideia é separar para manter a pureza da raça branca. Ok? E no Brasil era o inverso. Até porque, assim, lá a porcentagem de negros, eu acho, né, salvo engano, até hoje é menor. E aqui no Brasil, maior. Então, aí aqui, qual era a ideia? Misturar, isso é muito louco, gente, misturar para diluir, entenderam? Gente. A miscigenação, você mistura para embranquecer gradativamente a cor da pele e assim elevar o patamar civilizatório do país. Entenderam? Então, lá tinham políticas, né, de separação total. Aqui a gente tinha políticas, por exemplo, as políticas de imigração para trazer gente branca para misturar. Essa O é objetivo é basicamente meio que o mesmo, né? Mas de forma formas diferente. diferentes. E as E consequências disso são completamente diferentes. A consequência disso por exemplo, a guetificação. Lá você tem bairros negros de cultura preta, tinha e ainda continua tendo, né? Tipo gueto, né? Bairros negros, cultura preta, música preta, tá, o branco ali é meio, né? Lá, como eu posso dizer? Eu até anotei a palavra aqui. Cadê? A brutalidade, eu acho que tá mais na cara. Aqui fica. É isso, a gente fala, né? O racismo brasileiro, ele é é muito velado, camuflado. né? Não velado, eu não diria velado que dá. Eu acho que velado dá assim, escondido. Ele não é escondido. Assim, são nuances, como está no título, né? As nuances do racismo brasileiro. Tem aqui, eu peguei um trechinho. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês. Peraí. São umas coisas quase que sutis, né? Assim, se não agredissem as pessoas, ninguém nem percebia, né? Assim, digamos, eu acho. São quase que. Aqui o texto fala, né? São formas silenciosas, inconscientes, hipócritas, né? Tá escamoteado e assim. E fora as questões, né, da a nossa historicidade, a questão econômica também, né, e a própria miscigenação, isso tudo dificulta uma organização, para que a gente se organize, né, a auto-organização. Quer ver outra diferença? Nos Estados Unidos existem espaços negros, assim, universidades, escola, construído, porque eles eram, né, se existia essa segregação tão forte, a comunidade negra, no pós-abolição, começa a se, peraí, vou fazer alguma coisa por mim, se ninguém faz, eu vou fazer, eles começam a construir os seus espaços. Aqui no Brasil, não. A gente não teve, o processo foi completamente diferente no pós-abolição. Então fica tudo muito escamoteado, a gente, né, O esperando o governo. discurso e o espaço é como se ele servisse a todo mundo, mas na prática ele não serve. Então, né? Então, assim, fica muito assim, não, agora aboliu, agora é todo mundo igual. A gente está partindo do mesmo lugar A aqui, com democracia as mesmas racial. oportunidades, e aí você chega nesses ambientes e só tem branco, praticamente. Grande parte das vezes que tem negros e pardos é a galera da cota numa universidade, por exemplo. E aí você fica, eu fui cotista, inclusive. pois é, então, tipo assim, mas cadê? Não era para todo mundo, gente, né? Assim, não é todo mundo que pode entrar aqui. Então, assim, acho que também cabe muita gente a se perguntar se era para todo mundo estar aqui, aonde estão as pessoas que não estão conseguindo chegar aqui, né? Por que elas não estão conseguindo? Sei lá, o que a gente pode fazer para
para que elas consigam, e eu acho que também é importante as pessoas entenderem que não é porque negros vão ocupar o espaço que deveriam estar ocupando que o branco vai se prejudicar. Não, é porque os espaços são para ser ocupados por todo mundo, né? Então, aqui eu acho que Exato. fica muito isso, né? Eu acho que as pessoas também não querem se esforçar de uma certa forma, porque dá trabalho, né? Você ter conhecimento do que você está fazendo e parar de fazer uma coisa errada. Que uma coisa é você fazer uma coisa errada que você não está sabendo que está fazendo, né? Outra coisa é você fazer sabendo. E aí, tipo, dá trabalho você reparar isso, né? Você tem que fazer Medo de perder o esforços. privilégio. Exato, você tem que você tem que aceitar que você não vai mais ter vantagens para ocupar aqueles espaços e que você está, sim, Exato. de verdade, competindo de igual para igual com o outro. E aí esse discurso atrapalha muito, né, de que a própria base da nossa Constituição, de que todo mundo tem que ser tratado com igualdade, todo mundo vai ser julgado da mesma forma. E na prática isso não acontece. Só que aí você vê não acontecendo, mas você também não tem nenhum lugar dizendo que isso não tá, que isso pode acontecer ou mostrando, como é o caso dos documentos científicos que você falou no começo, do embranquecimento. Então, aí as pessoas caem naquela, mas na lei tá dizendo que é todo mundo igual. Mas na prática não tá fazendo assim, mas aí tá tudo bem, né? Então, é uma treta, né? A questão também da desvalorização do conhecimento histórico, isso também conta, né? Meus amigos historiadores devem estar assistindo aí, como historiador, eu preciso falar isso também, meus amigos professores, desvalorização da educação, sucateamento e por aí vai. E a gente E eu entende não de sei onde quanto vem. tempo a gente tem, hein, Roberta? Talvez falar e começar a falar das referências Ah, esteja sim. legal. Isso, acho que é uma boa, sim, porque já tá acabando nosso tempo. Então, gente, já para a gente começar a encerrar, depois de tudo isso que a gente falou, eu vou deixar aqui o nome de pessoas que eu acho que são muito legais para vocês começarem a se entender. A galera, poxa, eu sou preta, mas é confuso para mim entender isso. E para a galera não negra, né, começar. Tá, peraí, o que eu posso fazer? Então, primeira pessoa tomem nota, tá? Elisa Lucinda, poetisa, escritora, jornalista, atriz também. Ela tá sempre aí nas redes sociais, fazendo sarau e, assim, uma mulher incrível, combativa, tá sempre usando o seu lugar para falar disso sempre. Não foge à luta. E é maravilhosa, as poesias, mulher encantadora. Então, ela é uma referência que eu trago aí para o mundo da arte também, né? Atriz, tal, escritora, poetisa, perdão. Aí, agora uma mulher do mundo, né? Do mundo acadêmico. Giovana Xavier, intelectual preta, pós-doutora, e ela é professora da Faculdade de Educação da UFRJ. Tá sempre. Né? Gente, eu adoro quando eu vejo um documentário, tá lá, porque eu vejo ela no documentário e tô no carnaval, vejo a Giovana também no carnaval. Tá Isso é maravilhosa, ótimo. amei. É ótimo. E a Giovana também está sempre produzindo coisas e falando, né, disso que a gente vive. Outra referência, também professora, ela é doutoranda sobre filosofia, o tema é filosofia africana, é Catiúcia Ribeiro. Gente, essas mulheres estão sempre aparecendo, jornais, colunas, programas, então são grandes referências, então tê-las pertinho da gente, né, nas redes sociais, é muito importante. Bom, então, Catiúcia Ribeiro, agora uma jornalista, Ana Paula Lisboa, também. Ela acha que ela não mora no Brasil, ela é correspondente fora do país, se eu não me engano. A outra que a maior parte das pessoas agora está conhecendo, né, a Djamila Ribeiro, você conhece essa, certo? Maravilhosa. Djamila. Simplesmente o livro dela é chamado Pequeno Manual Antirracista, hoje é o livro mais vendido neste país. Então, eu tava vendo que eu sigo ela, né? Eu gosto muito dela. Ela, a Chimamanda e a Joyce Bert, sabe? Que eu sigo, eu sou bem stalker dela, assim. E ela tá com 3 livros, os 3 livros dela estão entre os mais vendidos.
Esse Olha tá aí. como primeiro, mas o Quem Tem Medo do Feminismo Negro também tá. E tem um outro que agora eu não vou lembrar o nome, mas é o terceiro livro dela que também está entre os mais vendidos. Isso é, né, uma coisa muito disruptiva, no mínimo, né? Exatamente. Quebra de paradigma, justamente. E ela está no comando das redes sociais do Paulo Gustavo. Não, é isso mesmo, Paulo Gustavo, não é? Ela Tem. está dele nesse movimento aí que os artistas estão fazendo. Então, outra pessoa para vocês seguirem e estar pertinho, e estarem pertinho. E agora eu vou falar de um homem, assim, outro dia o Jonathan até citou ele, né? Esse é meu amigo da UERJ, que também é uma pessoa que vocês devem seguir, Jonathan Raimundo. Bom, o Jonathan falou do Carlos Moore, é um intelectual, referência mundial, internacional no tema. Ele é cubano, só que ele é erradicado aqui no Brasil, ele vive na Bahia. Ele já está, né? Grupo de risco, já tá vovozinho, acho que tem 77, não. Acho que é isso. Ativista intelectual negro. E assim, é uma referência mundial no tema. É uma pessoa que, se vocês forem procurar, procura um artiguinho, alguma coisa na internet. Ah, não quero ler livro, Luana, que saco, tem que ler para pesquisar. Ah, não quero. Procura um negócio pequeno na internet dele, em que ele seja a referência do texto. E às vezes até seguir essas pessoas, né? Assim, as mais jovens, pelo menos, devem ter redes e tal, e estão sempre falando, trazendo esse tema, né, para debate, para pauta. Eu acho, por exemplo, a Joyce, eu sigo muito porque eu acho ela sempre muito didática, sabe? Uhum. E ela traz umas reflexões muito do dia a dia, assim, de coisas que estão acontecendo no mundo, que às vezes fica mais fácil, quem não passa por isso, dimensionar, né? Tipo, em que nível das coisas podem chegar. Porque às vezes é aquilo que você falou. Até alguém comentou aqui que é o tapa com luva de pelica, né? Então, você não consegue necessariamente perceber. Adorei, eu tomei nota de várias coisas, inclusive, que você falou aqui. Ai, meu Deus, gente, se cair, pelo amor de Deus, deixa eu clicar nesse negocinho de pergunta. Se alguém mandou pergunta. Aqui nos Acho que comentários, não. pelo que eu tô vendo, não. Assim, eu já fui dando uma olhada, as pessoas foram fazendo comentários. Se alguém tiver pergunta, gente, agora, nesse finalzinho, tá acabando o nosso tempo. Fale agora ou cale-se para ser. Manda aqui nos comentários ou na caixinha de pergunta. Mas, enfim, eu adorei. Eu nem conhecia vários que você falou aqui. Anotei tudinho. Siga. Essas meninas. Acho que é isso. Pela Elisa Lucinda, eu sou apaixonada. Assim. Tem cada. Ela posta cada vídeo, né? Sobre as poesias dela, que são bem assim. Eu vou procurar. Minha mãe mandou uma pergunta aqui sobre os documentos e livros. Tem documentos desses que eu imagino que você, como historiadora, consiga acessar, mas nem todo mundo consegue, né? Por ser questão de pesquisa. Mas, fonte, não é simples. acessar documentos Não é assim. assim. Mas livro, Mas, tem algum específico? Você falou da Djamila, né? Talvez esse da Djamila. E assim, quando você começa a ler a bibliografia do livro que você está lendo te indica outros bons livros. Então, isso é uma dica, assim. Verdade. Não sei. Eu sei que tem um que eu vejo, que tá na minha lista, ainda não li, então não posso falar se é bom, mas que eu vejo muitas pessoas usando como referência, é o da Grada Quilomba, nos tempos da plantação, se eu não me engano. Sabe qual é? Não, então, preciso admitir, eu sou muito out, eu demoro, sei lá, só vou ler o que está sendo publicado agora daqui uns 20 anos. Porque não acompanho, não dou conta. Aí o pessoal fala, caraca, saiu o livro tal, novo, sei lá, saiu o livro de Djamila, não. Gente, 30 segundos, ai meu Deus. Então vamos despedir. Eu amei, muito obrigada, senão vai cair a live. Obrigada, Roberta. Foi um prazer. Espero que vocês todos tenham gostado. É isso, gente. Eu agradeço. Foi ótimo, muito didático. Gostou? Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Não vamos perder esse conteúdo. Obrigada aos meus amigos que compareceram. Beijo. Beijo, gente.